Fala pessoal, hoje eu venho trazer um tema muito importante. O mês de setembro está acabando e todos vocês sabem, né? Nós falamos sobre o Setembro Amarelo e sobre a prevenção do suicídio. E eu quis trazer esse tema hoje justamente para falar que o mês de setembro está acabando, mas esse assunto precisa durar o ano todo, porque as famílias que sofrem com isso, as pessoas que passam por isso, alguém que tem algum conhecido que cometeu suicídio, precisa saber como falar sobre esse assunto durante o ano todo e não só no mês de setembro. Por isso eu resolvi trazer o tema de hoje. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a doença mais incapacitante até 2020, ganhando inclusive do câncer e do AVC? Então, veja a dimensão do problema que a gente vai passar a enfrentar. Aliás, a gente já enfrenta e vai passar a enfrentar muito mais aqui para frente. Por isso a gente precisa começar a falar com mais frequência sobre isso para combater o suicídio daqui para frente. E o primeiro estágio que a gente precisa passar é realmente admitir que a depressão é uma doença. Da mesma forma que você busca um médico, um cardiologista, quando você está com um problema no coração, ou um endócrino, quando você está com algum problema na tireoide, a gente precisa buscar um psiquiatra, um psicólogo, quando a gente está falando sobre depressão. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês hoje, assim, é quebrar esse preconceito de buscar ajuda, porque a depressão é sim uma doença, e o quanto antes você buscar o auxílio, quão mais provável você vai sair dessa. Então, assim, busque recursos, busque ajuda, busque auxílio com psicólogos, com psiquiatras, né? Converse com a sua família, com seus amigos, porque admitir que isso é um problema, que isso é uma doença, é o primeiro passo para a solução. Outra coisa importante, e aí aqui é um alerta para homens e adolescentes. Esse dado estatístico da OMS tem um agravante entre homens e jovens, que na verdade tem mais dificuldade de falar sobre o problema. Então precisa quebrar isso, porque é algo muito sério que precisa ser tratado no dia a dia e levado realmente com carinho, porque acho que o homem sofre aquela pressão de que tem que ser forte e tudo mais, e que a depressão passa essa coisa de fraqueza. E não é. A gente sabe muito bem que a depressão é uma doença e ela é incapacitante. Então ela é muito séria e a gente precisa cuidar disso agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da depressão, né? Temos, claro, o pessoal fala, ela é hereditária, ela pode sim ter uma carga genética, mas não é só isso que determina que você vai ter ou não depressão. Então, assim, em muitos casos, muitas famílias não têm nenhum caso de depressão e de repente a depressão acomete alguém da família ou alguém que sempre teve na família e essa pessoa acaba passando pela vida inteira e sem ter o problema de depressão. Então, assim, esse é o de menos. A questão é que ela começa normalmente com uma depressão mais leve, com uma tristeza. Pode ser ocasionada por um luto, alguém que você perdeu da sua família, alguma situação, alguma perda, realmente. Às vezes não é só o luto de um ente familiar, né? Mas pode ser alguma situação, uma crise financeira, um problema, um desemprego. Isso tudo vai acarretando essas crises de tristeza. E se você não cuida desse primeiro contato com a depressão, isso pode ir crescendo se você não toma providência. Então, a primeira coisa é essa tristeza. E ela vai se aprofundando e vai se tornando um estado de desesperança profunda. E você passa a ficar sem energia para levantar da cama, você passa a não ter fome ou ter fome demais. Então, a perda de peso, o ganho de peso é um ponto importante para ser percebido. Você passa a se isolar das pessoas. E isso realmente, então todas essas características, tem muitas outras, mas eu queria falar dessas principais. E fique atento a esse estado, você que está passando por isso, e você familiar, parente, amigo de alguém que esteja em depressão, a última coisa que a gente pode fazer
se afastar dessas pessoas, porque isso a gente só vai alimentando ainda mais esse estado de solidão profunda. Então, o familiar que tá próximo, o amigo que tá próximo, por mais que essa pessoa diga eu não preciso, eu não quero, não preciso de ajuda, eu não quero sair, porque às vezes o amigo tá lá incentivando, né? Tá querendo que a pessoa saia, mas toda vez eu chamo pra sair, você nunca sai. Não desista dessa pessoa, porque ela precisa desse contato, esteja próximo dela, né? E tenha carinho, tenha cuidado para tratar com essas pessoas, porque é isso que elas precisam inicialmente. Mais uma coisa importante nesse sentido, realmente essa pessoa precisa de acolhimento inicial. E aqui eu tenho uma dica muito importante. Perca todos os seus julgamentos quando você estiver conversando com alguém que está passando, está sofrendo com depressão. Então, virar para essa pessoa e falar para ela assim: nossa, mas tem gente que passa por coisas muito piores que você. Você já parou para pensar? Olha quanta coisa boa você tem à sua volta, você tem sua família, você tem as pessoas que te amam. Esse tipo de coisa, falar pro depressivo, falar pro suicida em potencial, só deixa ele ainda pior, porque ele reconhece essas coisas, mas ele não consegue se alegrar com isso. Então, cuide das suas palavras. O mais importante nesse momento é que você o acolha e reconheça esse sofrimento que é tão profundo. E claro, o incentive sempre a buscar ajuda. E agora eu vou falar para você que passa por isso, para você que talvez esteja pensando em suicídio. Busque ajuda. Busque ajuda, busque o profissional, vá na internet caçar soluções, né? A gente tem uma série de coisas que estão ao nosso alcance ali na internet. Basta a gente fazer a busca correta e fale para os seus amigos mais próximos. Não deixe de entrar em contato com isso, porque falar sobre isso vai ser muito importante. A gente tem uma crença que falar não vai resolver o problema. Falar, só o ato de falar começa a trazer ordem para as nossas ideias, e a gente colocar para fora as nossas emoções faz com que a nossa angústia diminua um pouco. Então não guarde isso para você, leve isso para frente para alguém e traga isso para um profissional, porque com certeza, se você for atrás de um profissional, se a sua depressão for leve, um psicólogo consegue resolver, vocês vão conversar e você vai conseguir trazer mais alegria, mais prazer para o seu dia a dia, conforme as sessões forem passando. E se a situação já estiver um pouquinho mais grave, é claro, um psiquiatra vai ser muito importante, porque o remédio vai ajudar muito, porque a depressão, ela vem de um distúrbio químico também no cérebro. Então você vai precisar sim de ajuda, de medicamentos. E isso não torna você uma pessoa diferente das outras, né? Então cuide disso também, não deixe que isso se agrave e torne algo realmente que é incapacitante, fazendo com que você não busque ajuda, com que você não levante da cama, porque isso realmente é muito triste. Como psicóloga e neurocoach, eu atendo muitas pessoas que, claro, passam por problemas de depressão, às vezes consigo mesmas ou nas suas famílias. E o que eu sempre aconselho a gente pode sim resolver isso. O que a gente não pode é achar que a gente resolve isso sozinho. Então busque sempre ajuda. E tem um exercício, uma dica bem rapidinha, um exercício de gratidão que pode ajudar você, ou você que é familiar pode ajudar o seu ente querido aí, ou o seu amigo a solucionar esse problema também. Esse exercício de gratidão, ele é muito simples. Toda vez que você for deitar à noite em casa, na sua cama, procure pensar por coisas pequenas do seu dia a dia. E é claro, se a pessoa está deprimida, se você está deprimido, não vai ser fácil, a gente sabe que não. Mas faça esse esforço de olhar para as pequenas coisas do dia a dia que possam ser reconhecidas, que você sente aquele sentimento de gratidão gostoso, um dia bonito, sabe, uma comida gostosa que você comeu, uma ligação de um amigo que você recebeu. Isso tudo vai fazer muita diferença para você começar a recuperar a energia, começar a recuperar o prazer de ver as coisas do dia a dia como coisas positivas. E, de novo, é possível, tem tratamento,
tem saída, então busque ajuda. E você que é parente, que é amigo, dê suporte. Com certeza a depressão ela é uma doença que tem cura, e se a gente conseguir falar cada vez mais sobre isso, menos pessoas sofrendo com isso nós teremos, e nós vamos ajudar a diminuir esse dado estatístico horroroso que nós temos de depressão e suicídio no Brasil principalmente. E é esse recadinho que eu queria passar para vocês hoje. Eu quis fazer num cenário realmente mais informal. Vocês estão ouvindo esse barulho na varanda da minha casa, mas eu queria realmente trazer dessa forma porque eu acho que é um assunto muito importante. Nós vamos falar mais sobre isso, com certeza, e eu quero deixar aqui a minha disposição para vocês, o meu contato. Me chama no direct, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Beijo para vocês e até mais.